Prezados irmãos em Cristo Jesus, nessa linda oportunidade, eu convido a você, juntamente comigo, fazermos o resumo da Escola Bíblica Dominical desse domingo. Nós falamos sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Por incrível que pareça, irmãos, a identidade pentecostal está sendo enfraquecida em todas as áreas. Precisamos, irmãos, mostrar ao mundo a nossa identidade. Nós não somos daqui, nós fomos selados por Jesus, carimbado, e estamos prontos para subir as mansões celestiais. Aí, irmãos, em Atos 2:4, a palavra de Deus diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. O Espírito Santo, irmãos, é que nos concede a palavra. Não podemos estar diante de uma congregação, diante de um trabalho ou como mensageiro, se nós não tivermos uma intimidade com o Espírito Santo, pois é Ele que nos dá a palavra, conforme Ele quiser. Aqui dizendo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e eles começaram a falar falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. O Espírito Santo lhe concede diariamente, irmãos, a oportunidade de você falar línguas estranhas, de você falar outras línguas. Mas como você está se esfriando, você não fala mais segundo o Espírito Santo, fala segundo você. Na verdade, prática diz o seguinte, que a doutrina do batismo do Espírito Santo, irmãos, e o falar em línguas, como sua evidência, batismo com o Espírito Santo e falar em línguas é uma evidência e também são um distintivo pentecostal mantido pela igreja, pela nossa igreja. Cadê o seu distintivo de um verdadeiro pentecostal? Cadê o seu distintivo de que você tem uma aproximação muito forte ao lado do Espírito Santo? Você está perdendo a sua identidade? Está perdendo o seu distintivo? A igreja não pode perder a sua identidade. Como nós conhecemos a igreja? Nós conhecemos a igreja quando ela prega o verdadeiro evangelho, quando todos os seus membros são fiéis, tanto nos dízimos e oferta, quando são fiéis na participação dos cultos, ajudando em todas as áreas. A igreja é identificada como a noiva de Cristo. Ela é identificada como um lugar onde os fracos podem ser fortalecidos, aonde você pode encontrar uma palavra que o mundo não pode te dar. Você está entendendo, irmãos? Aí eu vou frisar aqui um pouquinho sobre o Pentecoste bíblico. Como era o Pentecoste bíblico? Todo mundo recebia o Espírito Santo? Não. Na verdade, não era nem o Espírito Santo.
era o Espírito de Deus, classificado assim no Velho Testamento. Aleluia, Jesus. O Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes membros sobre a vida, irmãos, de diferentes pessoas. Ele se manifestava em diferentes vezes e em diferentes pessoas. Assim nós vemos o Espírito do Senhor agindo sobre a criação. Estava lá, movendo sobre as águas, e façamos o homem a nossa própria imagem e semelhança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz ainda, irmãos, o Espírito Santo esteve na vida de Bezalel, também na vida de Gideão. Na antiga aliança, irmãos, há, irmãos, uma excepcionalidade da ação do Espírito Santo de Deus, de uma forma mais específica. Por exemplo, o Espírito de Deus sobre o antigo pacto, de que maneira ele atuava? Atuava sobre a vida de pessoas escolhidas para obras especiais. Davi, Saul, Samuel, Sansão, entendemos? Obras especiais. Dos sacerdotes, dos reis, profetas. Assim observava uma ação mais restrita do Espírito Santo, do Espírito de Deus, na antiga aliança. Contudo, no Antigo Testamento havia uma promessa de derramamento do Espírito Santo. Uma promessa. Promessa essa que já foi cumprida, irmãos. E haverá ainda parte dessa promessa, irá ainda se cumprir. Diz ainda, irmãos, contudo, no Antigo Testamento havia uma promessa sobre todos, e não apenas sobre pessoas escolhidas ou uma classe especial. Observe o que diz: todos foram cheios. Aqui não está dizendo que era só pastor, sacerdote, não, todos foram cheios. Todos foram cheios. Amém, irmãos? Vamos frisar aqui mais outro ponto. O distintivo pentecostal da nossa igreja, de nossa igreja. Distintivo pentecostal. Atualidade dos dons espirituais. Olha o que Agostinho Hipona quis introduzir, certo? E até em certo meio ele teve um êxito sobre essa doutrina. Mas depois ela foi, como é que se diz, eliminada, ainda bem, eliminada dentro da igreja. Ele introduziu na igreja um erro doutrinário, de que os dons haviam cessado. Não tinha mais dom do Espírito Santo. No entanto, no entendimento dele, os dons de fato existiram. Contudo, havia sido restrito ao período apostólico. Só até os apóstolos. De lá para cá, o Espírito Santo não tem mais se manifestado. Esse ensino moldou, irmãos, o catolicismo medieval e mesmo o advento da grande reforma luterana. Os reformadores não conseguiram desvencilhar dele, irmãos. Estava lá dentro. Mesmo depois da reforma, o movimento pentecostal surge posteriormente com resposta a esse erro ou desvio doutrinário. É aqui. O Pentecostes não somente crê que os dons estão vigentes na igreja, como exerce. Nossas igrejas emergem na história dessa gigantesca explosão do reavivamento dos dons espirituais. Na sua declaração de verdades fundamentais, em 1916, as Assembleias de Deus confessavam que todos os crentes têm o direito,
e deve, sinceramente, buscar a promessa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, buscar a presença do Pai. O batismo no Espírito Santo, irmãos, e com fogo. Afirma ainda que com o batismo no Espírito Santo vem o revestimento de poder para a vida e serviço. Jesus foi batizado com o Espírito Santo, depois foi reavivado, claro. Concessão dos dons e os usos do trabalho do ministério. Aí, nós vamos aqui, encerrando aqui. Mantendo a chama pentecostal acesa. Quando se diz mantendo acesa, é para que ela não venha de maneira nenhuma se apagar. E para que isso não aconteça, é necessário que não haja esfriamento espiritual da igreja. A igreja precisa estar viva. Irmãos, eu lembro-me que em épocas em que não havia microfone e que não havia energia, era na base do lampião. O pastor, ele pelejava para ver se conseguia pregar, mas a igreja não o permitia. A presença do Espírito Santo era tão grande que ele começava a falar línguas estranhas e o dia amanhecia. Cadê este povo? Para onde foram esse povo? Cadê o remanescente desse povo? Cadê as sementes desta igreja? Irmão, a igreja não mudou. Aliás, Deus não mudou. As pessoas que vêm mudando a sua maneira de se apresentar a Deus com inovações. Misericórdia, Jesus. Perdão, Jesus. E diz ainda, irmãos, fidelidade à Escritura. Quando você é fiel à leitura da palavra de Deus, fiel em colocar ela em ação, irmãos, não vento nenhum vento de doutrina pode tirar você da presença de Jesus. Você está entendendo? Mantendo. Irmão, eu volto já. Vou colocar aqui uma pausa, mas eu volto já. Como eu estava falando, irmãos, viu? Uma das marcas de identidade do pentecostal, clássico ou histórico, era seu amor à fidelidade às Escrituras. Amor e fidelidade. As pessoas amavam a Bíblia. A Bíblia, irmãos, não saía debaixo do sovaco, tá? Hoje nós vemos pessoas indo para a igreja sem uma harpa e sem uma Bíblia. Hoje, às vezes, nós chegamos na casa de um irmão pedindo a Bíblia dele, ele fica sem saber onde colocou a Bíblia. Isso é infidelidade às Escrituras. Precisamos ser fiel às Escrituras. Irmãos, já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico. Vamos liberar tudo. Irmão, misericórdia. Se você liberar a igreja para sair por aí de brinco, para sair toda embatonzada, usando roupas de homem, irmãos, você faz tempo que esqueceu das doutrinas bíblicas, do que pode e o que não pode. Está escrito na Bíblia. Você não está mais fazendo isso exatamente porque você não quer perder as pessoas que estão dentro da igreja, como simplesmente ouvinte e não praticante da palavra de Deus. A falta da prática da palavra de Deus vem do púlpito, que deixam de pregar a palavra viva para sair pregando outro tipo de teologia, outro tipo de palavra, que não seja o evangelho. Prega no outro evangelho.
Entendeu? Uma das características do liberalismo teológico era o quê? O secularismo, que negava a infabilidade e inerrância da Escritura, dizendo, não, a Bíblia é infiel, a Bíblia erra. Mas como alguém pode dizer, em sã consciência, dizer que a Bíblia erra, que a Bíblia é infiel? Como? Irmãos, para os pentecostais, a Bíblia é inerrante, infalível palavra de Deus. Pronto, irmãos. Isso é o suficiente. Sem dúvida, irmãos, o afrouxamento, o distanciamento, o esquecimento de ler a palavra de Deus fez com que esfriasse tudo. Sem dúvida, afrouxamento doutrinário. Isso quer dizer, não há mais doutrina do que pode e não pode. Afrouxou, deu corda aos membros da igreja. Irmãos, diz o seguinte, liberalismo os espíritos são marcados que mostram que segmentos do movimento pentecostal contemporâneo estão se distanciando da palavra de Deus. Que é isso? Como você pode dizer que é um obreiro, que é um pastor, que é um missionário, que é um pregador itinerante, se você está distante da palavra de Deus? Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade, irmãos. Todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existem por conta da negação ou crescimento de alguma coisa da Escritura. Vimos? E encerrando, que é a conclusão, nesta lição, vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Vimos também que, como um movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro do certo contexto histórico. Isso o faz consciente da sua missão. Contudo, após os séculos do seu advento, o movimento passou a dar sinais de esfriamento. Não há dúvida de que esse enfraquecimento doutrinário e até mesmo desvios teológicos que negam a manifestação dos dons do Espírito Santo está na gênese desse processo. Irmãos, fomos chamados para brilhar. Fomos chamados para mostrar ao mundo inteiro que a igreja é diferente. Que a igreja tem os seus dogmas, tem os seus ensinamentos, tem as suas doutrinas. E são doutrinas, irmãos, que devem ser pregadas independentemente de quem quer gostar, quem gosta ou quem não goste. A verdade tem que ser dita. Fique com Deus. Resumo da Escola Bíblica Dominical, da lição de número 8, 21 de agosto de 2022. Amém, Jesus.